Olá pessoal, beleza? Meu nome é Gustavo, sou aqui da Lock Ferramentas e o objetivo desse vídeo hoje é capacitar pessoas para fazer manutenção em máquinas, tá? Então nós vamos falar aqui um pouco sobre motores, sobre energia. A parte teórica é um pouco chato, mas se você entender a teoria das máquinas, você consegue resolver qualquer problema, tá? Então o que é um motor? Motor transforma energia. É um transformador de energia, tá? Então, se você tem um motor a gasolina, ele vai transformar a energia da gasolina em energia mecânica, tá? E o que as nossas máquinas fazem com esses motores? Elas cortam, ela gira disco, ela gira uma escova para limpar, ela gira um pistão para poder jogar água com pressão, tá? Então todas as nossas máquinas, ela tem um objetivo. Nós temos compactador de solo para socar o chão. Ela transforma a energia do combustível em força mecânica socando o chão. A máquina é desenvolvida com esse propósito. Nós temos gerador de energia, que transforma a energia do combustível em energia elétrica para girar outros equipamentos que se alimentam de energia elétrica, tá? Então, tenha isso na cabeça de que o motor nada mais é do que um transformador de energia. Tudo que tem movimento gasta energia. O nosso corpo, a gente come para poder fazer força com o braço, com a perna, tá? Então, é um transformador de energia também. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do motor a combustão, tá? O motor a combustão, ele faz a queima controlada do combustível, tá? Da mesma forma que você coloca fogo no carvão lá para fazer um churrasco, você coloca gasolina, você coloca um pouco de álcool, aquele combustível, quando você põe fogo nele, ele libera energia calórica, tá? Energia em forma de calor. E o motor pega esse calor e transforma em energia mecânica. Como que ele faz isso? Usando a física, tá? Algumas coisas aqui, a natureza é dessa forma. Quando o gás está quente, ele ocupa um volume maior. Quando o gás está frio, ele ocupa um volume menor, com as mesmas moléculas. Então, quando você coloca num pequeno espaço combustível com ar e põe fogo, ele exerce uma força dentro desse cilindro, no caso a gente está falando do motor estacionário, fazendo com que esse gás expanda. Expandindo, ele gera um movimento do pistão em forma linear. Ou seja, vai para baixo. Lá embaixo tem uma peça que chama virabrequim, tá? Ou eixo de manivelas, que transforma esse movimento linear em movimento circular. Então é nesse movimento circular que a gente vai colocar um disco, vai colocar uma correia para girar uma máquina, para girar um movimento, tá? Então aqui dentro nós temos um pistão trabalhando em forma linear, tá? Quando ele desce, ele puxa ar com combustível, tem algumas válvulas, são duas principais válvulas, uma válvula de admissão e uma válvula de escape. Quando no primeiro giro, o cilindro vai fazer um movimento de aspiração, por isso que tem motor aspirado, tá? Ele aspira, ele puxou ar com combustível, a válvula vai fechar, ele vai comprimir essa mistura. Quando o pistão estiver lá em cima, a vela vai pôr fogo nessa, chama mistura ar-combustível. Quando põe fogo, o cilindro expande. Então é só nesse momento que o motor consegue gerar força, tá? O resto é tudo por inércia. E como é que tira o motor da inércia? Usando a partida, tá? Nós temos aqui uma tampa de partida, tá? É necessário que o primeiro movimento do motor seja feito por alguém. Alguém vai tirar o motor da inércia, tá? Então, nesse caso do motor estacionado, é uma partida manual. Se fosse um motor com partida elétrica, precisaria de uma bateria, precisaria de uma chave, né? Então, o motor estacionário, ele tem a função de ser um motor compacto, leve, para poder equipar as máquinas, tá? Então, é um motor simples. Você pode ver que aqui no motor tem um filtro de ar, tem um carburador, tem um escape, tudo de forma compacta, reduzida, tá? Então, esse motor aqui, ele funciona. Se eu der partida nele aqui, ele vai funcionar. E ele vai gerar força aqui, ó, tá?
Então, aqui na saída de força da máquina, podemos ter uma embreagem, podemos ter uma polia, pode ter qualquer coisa necessária para funcionar a máquina que tem aquele objetivo de cortar, de limpar, que necessita da força mecânica, tá? Todo motor, independente se é 4 tempos ou 2 tempos, ele tem 4 fases. Ele vai admitir ar combustível, ele vai comprimir, aí tem a ação da vela que vai fazer o gás expandir e depois tem um escape. Então veja bem, admissão, compressão, expansão, escape. Qual que é a diferença dos motores? Motor 4 tempos tem que dar 2 voltas completas. Veja bem, admissão, compressão, 1 volta. Expansão, escape, 2 voltas. Ele fez 4 tempos. O motor 2 tempos, ele consegue executar 2 fases ao mesmo tempo. Quando ele está fazendo o movimento para baixo, o que está em cima está expandindo. E lá no cárter, ele já está puxando o ar novo. Essa é a diferença do motor 4 tempos e 2 tempos. O motor 2 tempos não tem válvulas. O motor de 2 tempos conclui seu ciclo de trabalho em 2 movimentos. Ele, como de 4 tempos, também é chamado de motor de ciclo de Otto, com admissão, compressão, combustão e exaustão, mas nesse caso, os processos de admissão e exaustão ocorrem simultaneamente. No primeiro estágio, o pistão sobe, comprimindo a mistura em cima e ao mesmo tempo puxando uma nova mistura embaixo. No segundo estágio, a vela produz uma faísca que causa a combustão da mistura em cima, deslocando assim o pistão para baixo, forçando a mistura embaixo a subir, e ao mesmo tempo, expelindo os gases formados. Através da repetição desses processos, o motor transforma a energia térmica em energia mecânica, garantindo assim o seu giro. Só que o que acontece? Ele não tem total controle sobre esse gás. Então, um pouco do ar combustível novo vai para o escape. Tá? Então, ele não é ecologicamente correto, ele não é um motor eficiente, porque ele desperdiça ar combustível, entendeu? Então, toda vez que o pistão do motor 2 tempos vai para cima, ele está fazendo ignição. Então, você tem um motor muito mais leve, porque ele não tem válvula, que gera o dobro de força, praticamente, né, na teoria. Tá? Então, é só o cilindro e a vela. A parte do cárter, ele está usando para fazer admissão. Por esse motivo que o motor 2 tempos não tem óleo no cárter. E ele precisa de óleo para manter lubrificado as peças. Então a gente coloca o óleo no combustível, para que ele mantenha todas as peças lubrificadas. Então, se o óleo vem junto com o combustível, ele também queima óleo. Por isso que os motores 2 tempos têm fumaça, porque ele está queimando também o óleo. Tá? Então, é normal, é até um indicativo de que está tudo ok. Se o motor 2 tempos não estiver soltando fumaça, provavelmente tem algo errado. Apesar de que já temos máquinas modernas que há pouca emissão de fumaça, ou o óleo tem tecnologia para não soltar fumaça, tá? Mas se você pega um óleo convencional, ele tem que soltar fumaça, tá? Então você pega uma máquina dessa, um perfurador de solo, ele tem um motorzinho praticamente aqui do tamanho da minha mão, que gera uma força enorme. Provavelmente a mesma força do motor desse. Então eu tenho uma máquina que eu consigo pegar na mão, que é muito mais leve a máquina completa do que todo o motor estacionário. Imagina eu carregar um trambolhão desse aqui para fazer uma perfuração, tá? Então, qual que é a vantagem do motor 2 tempos? A leveza, ele é leve. E o consumo de combustível dele não vai ser tão grande comparando com um motorzinho desse tamanho. Pessoal, então vamos para a parte do carburador, tá? Que quando o pistão está descendo, ele está aspirando o ar combustível, o ar passa dentro do carburador. Então,
Para que o combustível pegue fogo, ele tem que estar no estado gasoso. O combustível em estado líquido não pega fogo. Então, o carburador, ele libera o combustível em forma de spray, tá? O combustível, ele tem uma característica que chama volatilidade. Cada combustível tem um nível de volatilidade. O que significa isso? A capacidade que ele tem de evaporar, tá? Então, o carburador, ele é desenhado para soltar o combustível em forma de gás. Para me explicar o funcionamento do carburador, eu vou usar aqui o princípio de Bernoulli, né? Eu não sei qual que é o correto. Enfim, esse cara, ele descobriu que se você tem um fluxo de ar dentro de um tubo ou dentro de alguma coisa, se você fizer um estreito, a pressão aqui estática diminui e a pressão dinâmica aumenta. Ou seja, traduzir bem simples, se você tem fluxo de ar aqui, você faz um estreito e o que acontece aqui? Gera uma força aqui, ó. Se você põe um tubo aqui, ele puxa, ele gera um vácuo, ele puxa aqui, ó. Então o que acontece com o carburador? Aqui nós temos uma cuba de combustível. Tá? Então o carburador, tá? Ele estreita ali o gargalo da passagem de ar, fazendo com que o ar acelere nesse gargalo, gerando, vou chamar de vácuo para você que é leigo entender, tá? Então ele põe aqui um tubo dentro da gasolina e essa força puxa o combustível, tá? Então é dessa forma que o carburador dosa o combustível, de acordo com a largura do tubo, com a espessura do tubo, ó, o diâmetro, ele coloca aquele combustível. Então o carburador, ele é desenhado para aquele motor específico, tá? Então nós temos motor de várias potências e quando você for trocar esse carburador, se você for fazer uma manutenção, você tem que colocar um carburador daquela especificação, ou seja, vai entregar aquela mistura, tá? E agora eu vou falar um pouquinho de mistura. Existe mistura ideal, que é uma proporção de ar para uma proporção de combustível, tá? Mistura ideal, ela gera uma força. Se você tem uma mistura pobre, ela gera alguns danos no motor, tá? Em compensação, uma mistura mais rica, o que acontece? O motor, ele tem uma capacidade de queima, tá? Se você coloca combustível a mais dentro dessa mistura, o combustível também tem a capacidade de diminuir a temperatura interna no cilindro, tá? Então, todas essas especificações técnicas é o engenheiro que faz. O que você, mecânico que está aqui fazendo a operação, precisa saber? Que se você tiver pouco combustível, você vai ter falha na máquina. A máquina vai falhar. É isso que você precisa saber. Então, se você tem um carburador e o carburador está fornecendo pouco combustível, a máquina vai estar falhando. Tá, então é o seguinte, 99% dos nossos problemas aqui na oficina está relativo à alimentação do motor. Tá? Se você tem um motor que não está quebrado, o pistão não está quebrado, vira-brequim não está quebrado, as partes móveis do motor não está quebrado, pouca incidência de problema nesse sentido, tá? Nós temos um problema aqui, ó, porque aqui está aspirando ar combustível, tá? Quando você abre a borboleta aqui, ó, tem que ir o ar suficiente e o combustível proporcional àquela quantidade de ar. Então, se tem alguma coisa entupida no carburador, de repente vê combustível surge do tanque, entupiu algum orifíciozinho, já vai interromper o fluxo. Já vai dar falha no motor. Se você tem um filtro de ar entupido, com sujeira, já não vai o ar suficiente, tá? Para o motor desenvolver aquela potência.
então você tem falha no motor, tá? Então, veja que a nossa preocupação com combustível bom, toda vez que for fazer manutenção, tem que trocar o filtro de combustível, tá? E a limpeza do carburador em si, tá? Porque são pequenos orifícios, tá? Então, veja bem, outra coisa importante, tá? A lenta do motor, quando o motor está na lenta, ó, vou tentar mostrar para vocês. Quando o motor está na lenta, essa borboleta aqui, ó, tá aparecendo? Então veja bem, quando o motor está na lenta, a borboletinha está fechada, porque está restringindo o ar. Aí, o que não ocorre aqui? Aquele fluxo de ar que a gente explicou do Bernoulli, né? Então, tem pequenos orifícios aqui, ó, que quando o ar passa aqui, ele empurra o ar aqui, fazendo sair o vapor do combustível aqui. Então, quando o motor está totalmente acelerado, ele consegue entregar o ar lá no orifíciozinho, mas quando o motor está na lenta, esses orifíciozinhos são tão pequenininhos, se ele estiver entupido, a máquina não para na lenta, não dá lenta. De repente ela dá alta, mas não dá lenta, devido a esse probleminha aqui de entupimento. Aí tem que desmontar, tem que soprar, tem que deixar de molho na gasolina, tá? O problema é carburador. Tá em dúvida? Troca o carburador e vê se a máquina vai funcionar corretamente. Então, o nosso motorzinho estacionário, motorzinho simples, é um motor aspirado, então ele vai aspirar, tá? Muito pouco problema na parte dos metais aqui, do rolamento, acontece com máquinas mais antigas, mais usadas. Mas em máquinas, vamos se dizer, novas ou seminovas, o grande problema acontece no carburador, no filtro de ar, tá? Agora, as máquinas de locação, elas trabalham no pior cenário para motores a combustão, que é em cima da terra, pulando no pó, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui agora de abrasivo. Pessoal, areia e terra são abrasivos, tá? O que é abrasivo? Lixa. Você pegar a areia na mão, fizer assim, você vai esfolar o couro. Então, quando a terra entra dentro do motor, ele vai riscando camisa, anéis, pistão, tá? Então, por isso, a nossa preocupação com filtro de ar. Nós precisamos entregar um ar limpo para o motor, tá? De que forma? Avaliando. Toda vez que a máquina chega para fazer, chega da locação, a gente vai primeiro no filtro de ar. Pessoal, o que é o filtro de ar? Filtro de ar é um papel, é uma espuma que retém, segura as impurezas, tá? No filtro de papel, o que acontece? Você tem um tamanho lá X da molécula do grão de areia, tá? Vamos lá. Faz de conta que você está usando aqui agora uma lupa, um microscópio, sei lá. O grão de areia é desse tamanho. O filtro de papel é assim, ó. Ele não deixa passar, ele segura. Então, quando você pega o filtro de papel e mete ar nele, você aumenta esse buraco, deixando a terra passar. Então, aqui na Lock Ferramentas, a gente não sopra filtro de papel, a gente troca. Porque se você sopra, a tendência daí do buraco é ficar grande. Se está grande, a terra passa. Entendeu? Então, nada mais é do que uma tela microscópica, tá? Feito de papel, feito de outros materiais, tá? E nós temos aqui filtro de espuma, tá? Todos os nossos compactadores, a gente usa uma espuma onde a gente umedece com óleo. Porque o óleo ele cola. Quando a terra passa ali pelo óleo, ele segura o pó, segura a terra, entregando para o motor um ar mais limpo. Pessoal, quando eu falo mais limpo, não é 100% limpo, tá? Não existe nada 100%. Sempre tem uma terrinha que vai entrar, não tem como, tá? Então, a gente se preocupa com a manutenção justamente para a gente evitar que essa máquina venha a quebrar.
Tá, mas o que que causa esse abrasivo? Tá, vamos aqui no motor, ó. Se o motor começa a lixar as peças lá dentro, essas peças vão ter um desgaste, tá? De primeiro momento, o que que vai acontecer? A máquina vai começar a queimar óleo vindo do cárter, tá? Porque daí vai começar a ter umas arestas, e aí o óleo vai subir por essas ranhuras, tá? Fazendo queimar óleo. O que que causa esse queimar óleo? Acaba o óleo do kart e a máquina vai travar, vai fundir, tá? Algumas máquinas têm sensor de óleo, que é o caso dessa aqui, ó. Isso aqui é um sensor de óleo, ou seja, quando a máquina acabar o óleo, a máquina vai desligar. Mas tem motores que não têm sensor de óleo, tá? Que é o caso do compactador de solo. Ele trabalha pulando, vai até acabar. Acabou o óleo, o motor não parou, vai derreter, vai fundir. A gente chama de fundir, porque daí a temperatura lá dentro vai aumentar tanto que vai fundir. Porque o óleo ele tem duas principais funções. Primeira função é de lubrificar. Lubrificar é deixar liso a superfície. Só que ele também tem a característica de tirar a temperatura do motor, tá? Então, quando o óleo está circulando, ele está tirando temperatura. Tanto que alguns motores têm radiador de óleo, porque daí o óleo passa lá, tá? E depois volta para o motor tirando o óleo. Motores dos carros têm esse sistema a água passa dentro do motor e vai lá no radiador. Os motores estacionários, eles são ar forçado. O que é ar forçado? O nome já diz. Ele puxa o ar aqui por essas alhetas, tá? E força o ar aqui, ó. Então tem essas latinhas aqui, ó. Elas não estão aqui de enfeite. Elas estão induzindo o ar a passar aqui dentro dessas frestas, retirando o calor, tá? Então, todo pedacinho de metal que tem aqui nesse motor, cada arruelinha, cada parafusinho, tem a sua função. Não tem nada aqui à toa, tá? Então, o motor, ele puxa o ar aqui, induzindo aqui, ó, fazendo ele resfriar dessa forma.